Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. Hoje, dia 22 de dezembro, faremos a leitura e uma breve reflexão no texto que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12, que diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Como Paulo sempre fazia, meus irmãos, ele, ao escrever as suas cartas às igrejas, ele fazia como uma espécie de introdução, ele fazia ou escrevia a sua oração específica para aquela igreja, para aquele povo, para aquela cidade específica. E quando ele escreveu sua carta aos Colossenses, não foi diferente. Ele também, já no início, ele se apresenta, ele abençoa a vida de toda a igreja e logo após ele faz a sua oração de sempre. E nessa oração, meus irmãos, embora ele não fale a respeito da unção do Espírito, da habitação do Espírito, do fortalecimento através do Espírito, é nítido aqui que o desejo de Paulo, o desejo do coração de Paulo em relação àquela igreja, a igreja da cidade de Colossos, era um desejo de que o Espírito fosse derramado sobre a vida daquele povo, pois transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus e de sabedoria e entendimento espiritual, só é possível, meus irmãos, mediante o poder do Espírito. Só é possível mediante a unção do Espírito, mediante o derramar do Espírito, assim como viver de modo digno, assim como viver de modo inteiramente do agrado do Senhor, produzindo frutos para a obra de Deus, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Todos aqui são pedidos, meus irmãos, que envolvem a presença do poder de Deus. E o poder de Deus está presente onde o seu Espírito está presente. Portanto, Paulo deseja que todos eles sejam fortalecidos com todo o poder. De onde emana o poder? O poder emana do Espírito de Deus. Que eles possam, portanto, caminhar em perseverança, longanimidade e alegria, dando sempre graças a Deus. Isso tudo, meus irmãos, só é possível mediante uma obra milagrosa do Espírito Santo em nossos corações. Portanto, que as nossas orações sejam no mesmo sentido e guiadas da mesma forma como eram as orações de Paulo, no sentido de que fôssemos fortalecidos por um poder que não é um poder humano, mas um poder celestial, poder que emana de Deus, de Cristo e do seu Espírito, e da mesma forma que venhamos então, portanto, a reverberar esse poder, frutificar através desse poder para toda a igreja, como verdadeiros herdeiros e santos na luz, como diz Paulo na sua palavra. Senhor, obrigado porque temos o privilégio de sermos habitados por Tua presença através do Teu Santo Espírito. E através desse Santo Espírito que o Senhor venha abençoar o dia dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que o Senhor venha ministrar sobre eles a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Seja um dia de vitória, seja um dia, Senhor, em que eles possam sentir a Tua presença na vida de cada um deles. É o que eu te peço e assim oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.